Olá, pessoal. Como havia dito, então, hoje nós estamos com o professor Luiz Gonzaga Beluso. O professor Luiz Gonzaga está em Avaré para o lançamento do livro A Escassez na Abundância Capitalista. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para bater um papo, para falar do livro e de tantas outras coisas, inclusive do Palmeiras. Inclusive do meu Palmeiras. Vamos conversar à tua disposição, é um prazer estar aqui em Avaré, né? Eu já estive aqui no começo dos anos 90, eu era secretário de Estado e vim participar da campanha do MDB aqui. Do Quércia. Do Quércia. Não, eu era secretário do Quércia e vim participar da campanha do Fleury. Fleury, que sucedeu. Sucedi. Eu fiquei encarregado dessa região de Avaré. Ah, sim. Né? E vim aqui, fui recebido na Câmara Municipal, estava lá o pai do Toninho Cecílio, nosso jogador, Sei. né? Que era vereador aqui, Sei. que era do MDB também. E nós tínhamos aqui o Miguel Paulucci, que foi prefeito do MDB, o Tuta. Isso. Não é? Tinha o Pimentel também, que foi uma época do PMDB, que foi prefeito, não é? O senhor, como secretário, então conhece não só a nossa região, como todo o estado. Eu conheço bem, mas eu fiquei, nesse caso da campanha eleitoral, eu fiquei encarregado da região de Avaré. Então estive aqui várias vezes. Depois houve uma exposição lá no Palácio dos Bandeirantes, que o Quércia organizou para a gente receber os prefeitos e conversar sobre as suas demandas, suas necessidades. E eu fiquei muito próximo daqui, além do fato do Toninho Cecílio, nosso zagueiro, ser daqui, né? Exatamente, que é família daqui. Daqui, que é filho da dona Suade, né? Isso. Em relação ao livro, professor, A Escassez na Abundância Capitalista, editado aí pela Conta Corrente, do Rafael Valim, né? Rafael Valim, Que hoje ele não quer sentar aqui. Não quer sentar. Está acanhado. Está acanhado. Esse livro trata especificamente do que, professor? Olha, o título é uma provocação. Sim, exatamente. Escassez na abundância. Isso, o título é uma provocação. Eu acho que todo o trabalho, digamos, de investigação, de pesquisa, tem que suscitar nas pessoas a curiosidade e a dúvida. Né? Não há conhecimento sem dúvida. Não. Começamos com o Descartes, né? Sim. A dúvida metódica. E o que eu tento mostrar é que as duas coisas são frutos do mesmo processo, ao longo do tempo. Né? Que o capitalismo, na verdade, tem virtudes que ele desenvolve, ao mesmo tempo que ele desenvolve essas virtudes, a possibilidade da abundância, ele também gera, nas suas, digamos, cadeias de propriedade, ele gera a escassez. Né? Então, nós temos, eu começo discutindo a ideia clássica, não é uma história do pensamento, mas em toda a economia política clássica você tem permanentemente essa ideia de escassez, não é? O tempo inteiro. Isso se fica exacerbado num determinado período do pensamento econômico com a teoria da utilidade, que na verdade tem alguns expoentes, né? Eu vou citar um deles, Stanley Gibbons, que dizia que não é possível você desejar uma coisa a menos que ela seja escassa. Então, há um jogo entre a utilidade, o desejo das pessoas, eu estou simplificando, e a escassez. Não há nenhuma utilidade num bem que não é escasso. Ele diz a água, por exemplo, né, não é escassa, então ela não é objeto da... Só quando começou a possibilidade da sua falta que começou o desespero da população. Exatamente. Então, aí eu vou passando pelos autores, mostrando como há esse jogo entre desejo, escassez, utilidade e escassez, para chegar em dois autores que eu considero os mais importantes da modernidade, né? Que pensaram a modernidade. Aliás, eu estou falando de três, né? Ou de quatro, que é o Kant, o Hegel, o Nietzsche, que é o mais negativista deles, que tem uma negação da modernidade. Ele acha que, na verdade, era preciso se voltar para uma era em que toda a metafísica era abandonada, que você precisava voltar àquele espírito
grego fundamental, né? Em que as pessoas se moviam pelos seus desejos, pelos seus instintos, e ele deplorava a modernidade pelo fato de você gerar... No fundo, ele está pensando na sociedade de massas, né? Deplorava porque ele achava que ela gerou uma série de gente subalterna, escrava, e ele tinha desprezo pelos subalternos, pelos que se submetiam, né? Tanto que ele criou a figura... O pessoal fala super-homem, mas não é bem homem, é o além do humano, o humano tal como ele via naquele momento, né? De pessoas acomodadas, subalternas, que na verdade se conformavam com a sua posição inferior, e ele tinha horror disso, uma coisa assim, que mostra esse conflito entre, na verdade, as possibilidades também que o capitalismo criava de avanço, não é? E, ao mesmo tempo, submetendo as pessoas a essa condição subalterna. Né? Uma vassalagem, a vassalagem, ele tinha horror disso. Mas era uma visão muito, digamos... Teve um amigo meu, um filósofo italiano, chamado Domenico Losurdo, que infelizmente morreu. Ele escreveu um livro chamado Nietzsche, o Rebelde Aristocrático. Né? O Rebelde Aristocrático, que é um livro belíssimo, enorme, mas que explica bem a natureza da sublevação do Nietzsche contra essa sociedade. E o outro é o Karl Marx, né? Que na verdade era um otimista. Né? Contraponto. O contraponto, por que ele é otimista? Porque muitas vezes, hoje em dia, a vulgata que está espalhada por aí, nós já conversamos sobre isso, né? Acha que o Marx era contra o capitalismo. Não, ele era um admirador do capitalismo. Só que ele dizia, olha, o capitalismo ele desenvolve a tal ponto suas potencialidades, só que ele não entrega aquilo que ele promete. Aí é a abundância na escassez. Então, tem um capítulo inteiro que eu mostro como essa abundância é produzida. Está sendo produzida agora. Né? E o Marx ele tem uma construção do Capital que é muito singular e muito difícil, porque você não pode ler o Capital como se fosse assim um romance em 3 volumes. Tem o primeiro volume, segundo volume e terceiro volume. Não é assim, porque ele começa do fim. Ele começa do capitalismo já constituído em todas as suas formas. Sim. Já com crédito, já com riqueza financeira, né? Está tudo no terceiro volume. Posto, já o capitalismo. Posto. E ele diz claramente, eu vou tomá-lo como ele está, como ele existe hoje. Aí ele volta e começa a reconstituir, a partir dos seus elementos, digamos, mais abstratos, ele começa com a mercadoria. Mas é engraçado que a mercadoria que está lá, eu procuro explicar no livro, a mercadoria que está lá é a mercadoria já do capitalismo constituído. Então, o que ele faz é, na verdade, uma reconstituição genética. É o seguinte, vamos começar com a forma mais elementar, e eu vou mostrar como essa forma mais elementar vai se desdobrando, teoricamente, nas suas formas mais complexas. Então, ele volta e vai reconstituindo, passando pela que ele chama as forças produtivas, ou seja, pela constituição dos elementos fundamentais da indústria capitalista, né? Que é o que a introdução do sistema de máquinas. Né? Fordismo. Aí vai chegar depois, o Fordismo é uma manifestação disso, é isso Sim. mesmo, você está certíssimo. Então, ele vai mostrar como isso altera completamente a forma de produzir. Né? Porque você, na verdade, se torna independente da força humana e da força animal, e a energia é toda ela uma energia não animal, a energia começa com o carvão, depois do carvão Sim. você passa para outras formas de energia que são não humanas, e não são dependentes da força animal, são dependentes da força, digamos, das energias da natureza que tem que ser. Sim, que você transforma, né? O vapor, por exemplo. Né? O vapor é concomitante à Revolução Industrial. Então, ele está falando desse momento, da constituição das forças produtivas
capitalistas, que é esse sistema de máquinas, e ele leva essa análise até o ponto, isso está num capítulo chamado Fragmentos, não está no Capital, está nos Grundrisse, Fragmentos sobre as Máquinas, em que ele diz, olha, esse sistema tende a se tornar um sistema automático. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou mostrando como ocorre essa transformação para nós chegarmos agora na inteligência artificial, né? na robotização, isso está colocado lá. E mais os sistemas de inovação, né? Que ele chama da inteligência geral. Ele diz que a inteligência humana agora é aplicada para desenvolver esse sistema de máquina, que ele chama de General Intellect. Né? Que na verdade, ele fez uma análise do passado e tudo que está acontecendo pois hoje. Exatamente. Você tem um problema com o Marx, porque ele, na verdade, ele tomou esse sistema na sua estrutura e dinâmica. Vou analisar a estrutura e dinâmica. Então, de uma certa forma, todas as tentativas de dizer, não, o Marx estava no século XIX. Não, ele viu, né, como esse sistema surge, né, se constitui, e ele não fez uma previsão, ele fez uma análise das suas possibilidades de desenvolver. Ele não fez previsão, porque ele não era vidente. É como esse filme que eu assisto muito e gosto, o Mentalista. Você gosta do Mentalista? Ele diz, eu não sou vidente, eu só, na verdade, eu fico analisando como as pessoas se comportam nas suas relações. Ele fez isso com o capitalismo. E que foi essa progressão que nós estamos hoje, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque você teve um momento em que o Marx, né, os estudos do Marx ficaram muito marcados pela União Soviética, pelos interesses políticos da União Soviética. E isso estiolou um pouco a riqueza, né, daquela análise. Né? Eles, como toda, isso acontece muito. Né? Eu diria que mesmo, você pode falar do Hayek, por exemplo, que eu estudo também no livro, que é um dos pais do neoliberalismo. O Hayek nunca imaginou que o neoliberalismo fosse dar no que deu. Não é? É como o Marx em relação ao socialismo. Se ele chamasse ele de volta, falasse, olha aqui o que estão fazendo em nome das suas ideias. Exatamente, ele fala, não então, é isso. Deixa eu voltar para o túmulo. Deixa eu explicar de novo. Mas não é isso. E é verdade também para o Hayek, para todos os pensadores, né? Então eu faço essa tentativa de mostrar. Na verdade, é uma deturpação da ideia inicial. É uma realização que sempre é assim. Sempre. É uma realização que vai deformando a ideia inicial. Né? E aí você tem... Com as interpretações, né? Cada um vai dando a sua interpretação e depois chega lá na frente e não tem nada a ver com a raiz. Isso, nada a ver. É isso mesmo. É verdade para o liberalismo. O liberalismo é um projeto de liberdade, autonomia do indivíduo, né? De liberdade e igualdade, né? Só que na prática não é assim, né? Eu vi outro dia um cara... É o título do livro. É o título do livro. Exatamente. É isso aí. Por isso que eu fiz essa provocação. E para onde nós caminhamos, professor? Essa é uma boa pergunta. É a pergunta de $1 milhão? É como a pergunta feita, o repórter parece que fez uma pergunta para o Fachin agora, perguntando para o ministro Fachin, para ele explicar o voto do presidente do Supremo, falou assim, é uma pergunta de $1 milhão. Não, eu diria que é muito difícil. Não. O que eu estou notando é que nós temos um desconforto muito grande nas sociedades com a economia tal como ela está funcionando hoje. Né? A gente não pode ignorar que na França você teve os coletes amarelos, né? Em alguns países, na Inglaterra, você tem um crescimento do Jeremy Corbyn com uma proposta muito parecida com a proposta do pós-guerra, né, dos trabalhistas ingleses, né, que, na verdade, montaram um sistema de saúde abrangente, né, público, etc. Nós temos os democratas nos Estados Unidos, que, na verdade, apresentam programas que são muito parecidos com aqueles programas do Roosevelt. O Roosevelt foi uma figuraça, né, nos Estados Unidos, com o New Deal. Né? Ele talvez tenha sido, na minha opinião, o maior estadista do século XX. Né?
porque ele conseguiu combinar a sustentação das instituições democráticas e um programa de reformas a favor da desgraça em que estava a população. Tinha 25% da população americana desempregada na crise de 29. Ele assumiu em 33 e foi caminhando, assim, dando as cabeçadas dele, mas caminhando sempre na mesma direção, de tirar as pessoas da desgraça, da desespero. Há um filme até interessante com a Jane Fonda, chamado A Noite dos Desesperados, não sei se você viu. Não assisti, não. Em inglês é They Shot Horses, Don't They? É uma festa dos desempregados, assim, uma coisa penosa, né? O sofrimento deles e depois como eles vão conseguindo se reabilitar, né? Então esse é um momento, digamos assim, glorioso na história da humanidade. Eu estou vendo que isso está começando a recuperar o seu prestígio, né? Depois de anos, dizer que o Estado não pode intervir, etc. O que está saindo de estudos sobre a impossibilidade de você manter esse sistema que, na abundância, gera escassez, né? Abundância para uns e escassez para outros. Exato. Né? Isso é uma abundância coisa para uns poucos. para né? uns poucos e escassez para a maioria. Maioria. Então, isso é uma coisa, desculpe a expressão, é uma coisa que não é um defeito pessoal, que tem um sujeito que é ruim e não quer dar o pão para o outro que é pobre. É um problema sistêmico. É sistêmico. Como funciona, isso vai dirigindo Esse é o a acumulação de riqueza numa certa direção. Aí o pessoal fala, financiarização, né? Aí a gente tem que recuperar a coisa que tanto o Marx quanto o Keynes, que é um outro personagem do livro, disseram, né? O Keynes tem um texto sensacional que chama-se Perspectivas Econômicas dos Nossos Netos. Que ele diz, olha, daqui a 100 anos, ele escreveu isso a segunda versão é de 31. Daqui a 100 anos, nós vamos estar em condições de nos libertar do trabalho, porque o avanço tecnológico vai ser de tal ordem que vai nos libertar do trabalho. Então, nós vamos poder nos dedicar àquilo que é especificamente humano, que é a curtição da vida. Estou falando curtição. Sim. Curtição da vida, né? Viver a vida. Viver a vida, conversar com os amigos, Sim. tomar nossa cerveja, né? Dizia ele. Ele dizia, olha, porque nós não fomos educados, nessa sociedade, nós não fomos educados para curtir, nós somos educados para acumular. Sim. Então, eu acho que o próprio espírito de acumulação vai abrir espaço, ele é muito parecido com o Marx, né? Abrir espaço para que a gente possa ter uma vida melhor. É isso que eles queriam, é isso que eles viam. A Eles ideia olharam, era essa. a ideia era essa. Mas, na verdade, é outra coisa que acontece. Isso. A realidade é outra. Isso, exato. É isso que está no livro. Por que a realidade é outra? Porque as estruturas, na verdade, elas são muito resistentes. E você tenta reformar, tenta mexer, e elas resistem. E elas resistem, inclusive, do ponto de vista das subjetividades que eu estava conversando com o Valim. Que as pessoas se convencem, né, que, por exemplo, se elas trabalharem muito, elas vão ser bem-sucedidas. Sim. Isso dá uma frustração enorme, que a maioria não consegue. Não é verdade? Mas isso sempre foi incutido em nós. Sempre. Trabalho. Isso, e a hora isso. que você for descansar, você vai trabalhar. Isso, exatamente. Você matou a pau, né? Então, é isso que está acontecendo. E nós estamos notando no Chile, na Colômbia, na França, no mundo, nos Estados Unidos mesmo, as pessoas estão falando, olha, mas me disseram que se eu trabalhasse bastante eu ia me dar bem, meu filho ia ser bem educado, né? Eu ia ter condições de alimentá-lo, de arrumar uma casa para ele, de comprar uma casa, só que depois da crise de 2008, quem perdeu casa foi... Né? Então, parece que tem um tilt aí, né? E esse tilt só vai ser resolvido pela ação humana, são os homens que vão resolver, na sua ação coletiva, né? A gente tem que se dar conta de que individualmente não vamos conseguir nada. Nós temos que nos juntar, discutir, observar, né? Por exemplo, você estava me falando da história
da reforma da Previdência, etc., Sim. essas coisas. Se você não tiver uma resistência, uma proposta, né, os que mandam, eles acabam fazendo uma reforma que prejudica a maioria. Com certeza. Não é? A gente está vendo. Então é preciso que a maioria se mobilize, não necessariamente que resista, que na verdade faça uma proposta alternativa, Sim, que tenha presença sim. no parlamento, que discuta. Uma resistência pacífica. Pacífica. Sim. Como na verdade é o que deu certo. Eu sempre dou o exemplo do Mahatma Gandhi. Exato. Escrevi um artigo sobre o Gandhi. O Gandhi ganhou na resistência pacífica. Pacífica. Os ingleses saíram fora em Exatamente. 1947. Né? E eu o tempo inteiro, né, ganhei uma marca de acompanhar a resistência à ditadura. Eu fui assessor do Dr. Ulisses Guimarães 20 anos, né? E o Dr. Ulisses era sempre assim. Nós temos que juntar o máximo de gente dentro do velho MDB para resistir, para ir caminhando em direção à redemocratização, e ele, digamos que ele foi muito bem sucedido. Sim. E na Constituinte também, né? Sim. Que a ideia fixa dele era, o discurso dele na Constituinte é uma maravilha, né? É uma coisa assim de um liberalismo avançado, progressista. Sim. Né? E é interessante, eu tenho uma história com o deputado Ulisses, que logo que eu saí da academia em São Paulo, eu assumi Arandu, a cidade aqui ao sim, lado. sim, sim. Tinha 22, 23 anos. Era um menino. Uma criança, né? Criança. E olha, você tem cabimento, com 23 anos você era responsável por uma cidade e até região. E ele tinha, ele tinha uma propriedade em Arandu, na represa. Sim. E havia sido furtado a casa dele. E ligou na delegacia. O deputado Ulisses Guimarães quer falar com o senhor. Comigo? Eu achei que era trote. E nada, e ele foi super simpático. Não, ele é uma figura. E depois quem sucedeu, entrou no lugar dele, foi um deputado de Avaré. Foi o Paulo Novaes, quando ele faleceu. Paulo Novaes, que foi prefeito PMDB, aqui. prefeito aqui. Que dá o nome da avenida. Dá o nome da avenida, Paulo Novaes. É do pai dele. Ah, é do pai. É, do pai dele. O Paulo Novaes, que foi o deputado federal, foi prefeito aqui também, e é pai do ex-prefeito, que é o Poio, que é do PMDB também. E ele foi deputado pelo PMDB. Pelo PMDB. Pelo MDB. MDB. Pelo Como MDB. dizia o Ulisses, MDB. Exatamente, é isso não? Eu convivi com ele muitos anos e aprendi as virtudes da paciência e da persistência. É o que ele era, né? Ele, na verdade, é o seguinte, ele assumiu o PMDB logo depois do Oscar Pedroso Horta. Você não lembra que você é mais... Não, de nome. Então ele assumiu, você sabe que é uma proposta de dissolução do MDB, em 1970. E houve um debate na Câmara Municipal de São Paulo, e as pessoas resistindo, e ele também. E aí, na verdade, essa ideia não prosperou, graças a Deus. Foi logo depois da Copa de 70, que havia aquela euforia com o país, e de fato a economia estava crescendo assim, 9%, 10%. Outro dia eu conversei sobre isso com o Delfim, que é meu amigo. Fez uma resenha interessante do livro. Do livro? Saiu na Carta Capital, interessante. Eu vejo as matérias do senhor na Carta Capital. E ele fez a resenha. Mas aí a gente resistiu e tal, e nós fomos... Fernando Henrique estava nessa resistência e tal, nós fomos trabalhando, né, ao longo dos anos 70, cheio de... Você deve se lembrar já... Você se formou que ano? Com a Constituição, 1988. Justo. Então você se lembra... Eu terminei a faculdade e tive que estudar novamente a Constituição. Legal, mas... Então, eu participei da Constituinte como conselheiro e tal. A gente não conseguiu tudo, porque na parte, por exemplo, o capítulo que tratava da economia, do sistema financeiro, ficou meio assim... Mas foi um grande avanço. Foi um enorme... Nossa Senhora, não, nem diga. E essa proposta que saiu, o presidente do Senado falou, já ficou desesperado e disse que não. Uma nova Constituinte. O que o senhor pensa disso?
Eu acho que nesse momento nós temos que tratar de defender a Constituição de 88. Né? É o que incumbe aos cidadãos de boa fé. Hoje, se nós mantivermos a Constituição, já estamos ganhando. Isso é uma vitória, porque se depender deles... E o pior é o seguinte, que o mundo está indo, como eu estava dizendo, o mundo está caminhando na direção de abandonar, na verdade, essa estruturação das políticas econômicas de austeridade, liberais, que os caras não aguentam mais. Veja o que está acontecendo no resto da América Latina. Exatamente. Não é um acidente, nem é uma conspiração, né? Porque há uma tentativa muito grande. Tudo joga para conspiração. Tudo joga para conspiração. Estão conspirando. Quem é que está fazendo isso? É alguém, é um espírito... Exato. Né? É um espírito do mal. Do mal. Que está... Os comunistas que estão... Isso é um negócio de uma estupidez. Quer dizer, vai falar com... Eu tenho muitos amigos chilenos, muitos amigos colombianos e argentinos, né? Muitos argentinos. Eles não aguentavam mais. Não aguentavam mais. No caso do Chile, eu converso com meus amigos e falo, como é que eu não consigo pagar a água, a luz e, ao mesmo tempo, o aluguel da minha casa? E não é que... Aí o pessoal diz, mas o Chile cresceu não sei o quê. É outro engano. Né? O Brasil, a imprensa fica... A mídia, não, que a imprensa, o país vai crescer. Mas se crescer com essa estrutura, não vai melhorar nada na vida das pessoas. Exato. Esse é que é o problema. O Chile cresceu de maneira gloriosa durante anos, e termina que as pessoas falam, mas eu estou ferrado. Eu não vi. Eu não vi. Cresceu para alguns. Cresceu para... É isso. Então, estou ferrado, não tá bom para nós. E não há nenhuma conspiração, há um desconforto, uma insatisfação enorme. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No mundo, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na França, na Itália. Né? O pessoal não aguenta mais aquele negócio. A Itália entrou, que é o país dos meus avós, né? Eu converso com meus amigos italianos, professores, tudo eles falam, a coisa aqui está difícil. E para onde caminhamos? Pois então, essa é a pergunta que você me fez. Nós caminhamos para uma retomada de um projeto mais voltado para as necessidades da sociedade, da maioria da sociedade. Projeto mais social. Projeto mais social. Não tem nada de... Ninguém vai reinventar o comunismo soviético. É impossível, porque também não deu certo. Sim. Não é? Então, o que deu certo na história recente da humanidade, estou falando recente, depois da Segunda Guerra, foi o estado do bem-estar social. Sim. Deu muito certo, porque você incluiu as pessoas, os salários cresceram, não teve nenhum efeito negativo sobre os ganhos de produtividade, eu trato disso no livro, né? Só que você concentrou, por exemplo, o crédito no financiamento do investimento produtivo. Hoje, o sistema funciona ao revés, né? Quer dizer, na verdade, a maior parte do crédito que está sendo errogado hoje está destinado a valorizar o estoque de riqueza financeira. Né? Porque o capitalismo tem isso, que eu também procuro explicar no livro. No processo de crescimento, ao longo dele, você vai gerando, como na verdade, em geral, o gasto que é feito pelos investidores e mesmo pelos consumidores, deriva do endividamento. Você tem o crédito que permite, o crédito tem essa virtude, ela permite que você gaste na frente, né? Sim. Que você traga o futuro, isso é que é difícil de explicar também. O crédito permite que você traga o futuro para o presente, não é isso? Certo. Então, nesse momento que você adquire esse poder, digamos, você constrói o futuro, porque você investe, cria novas empresas, novos empregos, etc. Né? Sim. É muito interessante. É interessante. Isso. Não é? Exatamente. É muito interessante. É porque você já executa para o futuro. Isso, você sempre olhando para frente. É. Por isso que existe uma discussão entre os economistas, que é difícil, porque nessa economia, não é? O sujeito não pode poupar antes que esse gesto de criação do futuro seja
executado. Porque com o zero de criação do futuro, você cria emprego, você cria renda, você paga salário, você ganha lucro, aí você poupa. Agora, se você poupar, não tem tudo Você isso, poupa, não tem como. Não tem. Se você poupar antes, você Não, puxa o carro. Puxa o carro. Puxa o carro. Não vai ter futuro. Não vai ter futuro. Aí fica essa discussão que é coisa de economista, é até ridículo, porque é óbvio que, na verdade, esse sistema está sempre voltado para o futuro e para você viabilizar isso é preciso que tenha uma capacidade de criação de dinheiro ex ante para você poder fazer um investimento. Isso é o crédito. Sim. Isso, os bancos servem para isso. Só que à medida que se foi transformando, os bancos hoje estão mais ocupados em, na verdade, valorizar o seu estoque de riqueza. Não é porque os banqueiros sejam ruins, maus, é porque eles só podem agir assim. Então você veja que hoje as taxas de juros estão nos calcanhares, no mundo inteiro. Sim. São negativas as taxas de juros. E, no entanto, né, as pessoas correndo normais não sabem o que fazer. Porém, você olha o balanço dos bancos, das empresas, ele está formidável, porque a valorização do ativo velho, certo? Daquilo que já foi. Esse que é o problema. Então, o que você está fazendo? Você está, na verdade, pegando um presente e jogando no passado, em vez de jogar no futuro. Né? Então, você me pergunta, isso é inviável, não vai poder continuar desse jeito. Inclusive porque vai criar a risco de um outro colapso financeiro, né? Diante dessa exuberante valorização de ativos, enquanto as pessoas não têm o mínimo. Né? Isso no mundo inteiro. Né? Então, isso não tem nenhuma viabilidade. Eu não estou dizendo que vai ter uma crise amanhã, mas uma desvalorização dessa riqueza, um controle dessa riqueza pela sociedade vai ocorrer. Professor, não há como dissociar a economia da política. Isso. Certo? Agora, nas mudanças, falando até a política partidária de Congresso, nós precisamos de algumas mudanças legislativas. Só que para toda mudança legislativa, tem o toma lá da cá. Bom, esse é um dos percalços, uma das vicissitudes da vida democrática. Né? Então, começa que nós temos um sistema partidário inviável. 100%. E estão criando outro. Estão criando outro. Criando para o futuro. Para o futuro, é. Nem sei se posso, mas já estou correndo atrás. Então, essa... E para ser dono, né? Não é voltado para o bem social. Não, eu quero para mim. É um partido familiar. Familiar. Exato. Aliás, voltando para o Rousseau, como a gente estava discutindo, né? O Rousseau disse, olha, a diferença entre o chefe de família e o chefe de Estado, no discurso sobre economia política, essa diferença é importante, porque você não pode tratar a sociedade como você trata a sua família. Sim. Então nós estamos vendo uma regressão, que é um governo familiar. É o familiar. pai, filho, não sei o Espírito Santo, não sei se tem. Parece que o Espírito Santo está ausente. Exatamente, porque se ele tivesse presente, não estaríamos assim. Não estaríamos assim, o Espírito Santo fugiu. Está lá de férias. Mas, enfim, isso é inviável. No fundo, é você se apropriar do público de uma outra maneira. Com certeza. Com certeza. Isso é uma das desgraças da sociedade contemporânea, em qualquer das suas dimensões. Né? Seja dessa maneira, seja de outra maneira. O público tem que ser preservado como um espaço de todos. Exato. Né? Então, o que me deixa preocupado é que você vai acrescentar um elo negativo a mais no sistema partidário. Sim. Né? Que já devia ter sido feita a reforma política faz tempo. Né? Porque essa dispersão, esses 32 partidos, desfavorece o quê? A não existência de partidos nos quais você possa confiar, porque um é igual ao outro. Qual é a diferença? Há uma mudança, né, conforme interesse particular. Isso é particularizar uma função pública que é do legislador. O senhor concorda com o voto distrital? Concordo. Que eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu concordo com o voto distrital. Eu concordo pelo seguinte, que eu acho que o voto distrital ele aproxima um pouco a democracia de uma democracia mais participativa. Com certeza. E eu acho que isso deve ser estendido. Eu estava conversando até com o Carlos e com o Valim agora,
em que nós precisamos realmente de ampliar que esse é um veículo importante da transformação, criar essas formas de democracia participativa. Nós estávamos discutindo as empresas públicas. Sim. Né? E as empresas são públicas, elas não deviam ser estatais, deviam ser públicas. Ou seja, eram de propriedade pública garantida pelo Estado, porém elas precisam ter a participação dos usuários, dos trabalhadores, etc., para que você não tenha essa apropriação privada da empresa Exato. Pública que acontece muito no Brasil. Privada política, por interesse. Privada política, é. Mas então, em vez de você... Porque uma outra dimensão da crise que a gente está vivendo, e que também está mencionada no livro, é que você privatiza o serviço que é naturalmente público. Por exemplo, né, água, luz. O que está na base uma das coisas que está na base da revolta chilena e mesmo da francesa é que essa privatização deixou as pessoas numa situação, o cidadão numa situação muito ruim, porque ele não consegue pagar, tudo caro. Você encareceu. Você privatizou o espaço público, você achou que isso ia aumentar a eficiência? Não. E não é um problema também de maldade, de ruindade, é que a empresa que faz a gestão do serviço público, que comprou a empresa pública, ela tem que maximizar os rendimentos dela. Isso é lucro, né? Lucro, porque você compara o desempenho da empresa dela com uma outra empresa qualquer. Sim. Certo? É isso, é essa comparação. Mas o senhor não acha que na privatização, na terceirização, se nós tivéssemos uma participação maior do Estado no controle e fiscalização, poderíamos fazer um meio termo? Pois é, eu acho que então, se você vai fazer uma mudança, digamos, institucional, você tem que manter esse controle do Estado, mas com a participação dos protagonistas que dependem daquele serviço. Certo? Porque o serviço é, por natureza, eletricidade. É um insumo generalizado. Exato. Todo mundo usa eletricidade. Então, você vê o que os chineses fazem. Vou dar um exemplo da China. Na China, toda a eletricidade, todo o sistema de serviços, de prestação de serviços de energia, é público e é subsidiado. Por que é subsidiado? Não é só por causa do cidadão comum, é por causa do projeto de industrialização chinesa. A energia é barata para você facilitar o desenvolvimento privado. Entendi. Então, aí é que está o elo entre privado e público. Quer dizer, o público tem que ser um instrumento de coordenação que facilite o desenvolvimento da atividade. Aliás, desculpa, os chineses desenvolveram isso de maneira brilhante. Né? E frequentemente aqui no Ocidente, eu vejo os artigos da Economist ou de outros, eles não entendem, eles dizem assim, não, mas o Xi Jinping, ele reforçou o papel do Estado, e multiplicou a expansão do setor privado, simultaneamente, porque não há essa oposição lá. Sim. Há, na verdade, uma sinergia, com o perdão da palavra, uma sinergia entre o privado e o público. Então o pessoal fica olhando e fala assim, mas é capitalismo de Estado ou é socialismo de mercado? Eu falei, meus filhos, vocês estão discutindo migalhas, porque não interessa qual é o nome que isso tem. Precisa ver como funciona esse sistema. Você chama do que você quiser, certo? Esse negócio de botar nome nas coisas é complicado, né? Então, para com isso, olhe lá, vai lá, como eu fui algumas vezes, né? Observar como funciona é fascinante. Para poder falar. É. Professor, vamos para um tema mais ameno. O nosso Palmeiras. Pois é, o nosso Palmeiras... Eu quero a explicação que o nosso Palmeiras tem mundial. O senhor estava explicando antes. Eu estava dizendo, eu já escrevi várias vezes sobre isso, porque eu sou contemporâneo desse episódio glorioso glorioso para o Palmeiras e para o Brasil. Por quê? Porque em 1950, o Brasil estava disputando em casa a primeira Copa do Mundo depois da guerra. A última a anterior tinha sido em 1938, que o Brasil foi eliminado, acho que nas quartas de final pela Itália, ou na semifinal, porque o Domingos da Guia deu um chute já fora do campo, até no jogador italiano, né? Deram um pênalti e o Brasil foi eliminado.
Então, depois da Grande Guerra, até por causa da situação da Europa naquele momento, a Copa foi jogada no Brasil, né? E o desfecho, você sabe qual foi, todo mundo sabe, né? O Brasil teve desempenhos formidáveis, ganhou da Espanha de 6-1, da Suécia de 7-1, teve um desempenho ganhou da Iugoslávia de 2-0, me lembro bem da Gazeta Esportiva, com a foto do jogo. Eu tinha, em 1950, eu tinha 7 para 8 anos, mas a gente já acompanhava essas coisas. E o jogo final, Brasil e Uruguai, né? O Uruguai veio cambaleando, né? Tanto que o Brasil jogou pelo empate, porque era um quadrangular, em que estavam Brasil, Uruguai, Espanha e acho que Suécia, ou Iugoslávia, não me lembro, aí eu não me lembro direito, posso estar fazendo confusão, mas era um quadrangular. E o Brasil ganhou todos os jogos, o Uruguai teve um empate, num dos jogos, se não me engano, foi com a Suécia, e jogou no Pacaembu contra a Espanha. Eu, pequeno, meu tio Rui, que era o único palmeirense da família dele, que era toda São Paulina, me levou ao jogo. E nós assistimos do Alambrado. E o Obdúlio Varela fez um gol da intermediária no goleiro espanhol, que era Bassora, era Bassora? Às vezes eu confundo os nomes. Eu me lembro muito bem, 2-1. E o Uruguai foi com o Brasil com um ponto de diferença. O Brasil tinha ganho todos os jogos, era 2 pontos que contava, era 2, 4 e 6. E o Uruguai tinha 5, por causa de um empate que teve, né? No quadrangular final. E foram para o Maracanã, Brasil e Uruguai. O Brasil faz o gol, assim, eu vi uma euforia, e o país estava numa outra situação, porque estava começando os vapores da industrialização, da modernização do país, estavam começando a subir, né? E as pessoas respirando aquele ar de progresso, de esperança, etc. Só a gente contando assim para as pessoas entenderem o que aconteceu, né? Havia uma euforia com o país, né? O Getúlio estava participando da eleição de 50, que ele acabou ganhando, né? Do brigadeiro Eduardo Gomes, com uma diferença enorme. E havia aquele clima de esperança e de progressismo e tal no Brasil, né? E um dos componentes que iria alentar isso, iria alentar esse progressismo, essa autossatisfação dos brasileiros, essa esperança, seria a vitória na conquista da Copa do Mundo, né? Então o jogo foi cercado de uma euforia, de uma esperança, de uma coisa assim, nunca vista, mesmo em 58 não foi assim. Infelizmente o Brasil perdeu de 2-1, tomou a virada, porque o Brasil fez o primeiro gol aos 20 minutos do segundo tempo, foi o Friaça que fez o gol, era o ponta direita, que nessa época acho que ainda era do Vasco, era do São Paulo, não me lembro mais. E o Uruguai virou, né, com o Schiaffino, fez um gol de empate, e o Giga fez o famoso gol do Giga, né? As pessoas não sei se lembram, que condenou o pobre do Barbosa pelo resto da vida, goleiro da seleção brasileira. Ele foi jogado aos infernos, né? Nunca conseguiu, diz que foi o frango do Barbosa, essas coisas, essas crueldades da sociedade de massas, né? Coitado do Barbosa. E, bom, aí a FIFA e a CBF, e a CBD, Confederação Brasileira de Esporte, resolveram fazer esse campeonato mundial interclubes no Brasil, né? Para, na verdade, dar o que se chama Campeonato Mundial Interclubes, Copa Rio. E vieram para cá, para São Paulo, era a Juventus da Itália, Palmeiras, que era o campeão paulista, o Estrela Vermelha de Belgrado, né? E o Olympique de Nice, que era o campeão francês.
Então, o campeão italiano, o campeão iugoslavo, o campeão paulista e o campeão francês. No Rio de Janeiro, era Nacional de Montevidéu. Era, então, portanto, o clube que representava os campeões mundiais uruguaios, Nacional de Montevidéu, o Áustria Viena, que tinha um padrão de jogo muito bonito, me lembro bem, o Sporting Lisboa e o Vasco da Gama. Então classificavam-se dois. O Palmeiras perdeu da Juventus, aqui classificou-se em segundo lugar, porque perdeu da Juventus, da Juve, de 4-0 no Pacaembu. Eu fui a esse jogo. Foi o jogo que, na verdade, fez com que o Oberdan fosse substituído pelo Fábio Crippa, ficou meu amigo depois, que foi o grande goleiro da Copa Rio. Né? E no Rio classificaram-se o Vasco e o Áustria Viena. Então, o Áustria Viena veio jogar em São Paulo com a Juventus e o Palmeiras foi jogar com o Vasco no Rio. E o Palmeiras ganhou do Vasco. 2 jogos, 2-1 e 0-0. Então o Palmeiras foi para a final com a Juventus. Né? E ganhou o primeiro jogo de 1-0 e empatou o segundo 2-2. O famoso gol do Liminha. Se as pessoas se dessem ao trabalho de voltar para aquele momento, eu estava vivendo aquilo, né, e sentir a emoção do ambiente, que o Palmeiras foi campeão, depois do Brasil ter perdido a Copa do Mundo, né, mesmo que a FIFA reconheceu assim, a conquista, mas mesmo que a FIFA não tivesse reconhecido, aquilo foi com perdão da palavra, eu não gosto dessa palavra, resgatou a nossa esperança. O Palmeiras foi recebido. Outro dia eu vi o Juca Kfouri falando que os palmeirenses dizem que a Gazeta Esportiva deu 1 milhão de pessoas, mas o São Paulo tinha 2,5 milhões. Que fossem 500 mil pessoas. Eu fui lá. Meu pai me pegou pela mão, me levou. Era uma coisa assim emocionante, porque eram assim... O Palmeiras, na verdade, fez com que voltasse aquela energia. Voltasse, isso, aquela energia. Fez. E tinha corintiano, tinha São Paulino, tinha santista, tudo na estação Roosevelt, estação do Norte, que não existe mais. Né? Todo mundo comemorando. Então, essa é a história que eu conto. Então, é que, na verdade, nós passamos de um período em que essas considerações históricas perderam importância para uma discussão de saber quem carimbou, de carimbo, a turma do carimbo, que eu chamo da turma do carimbo. Então, não dá para... Eu, na verdade, nem respondo, porque eu sempre pergunto, você sabe, outro dia eu fui no Sindicato dos Metalúrgicos lá, de São Bernardo, que eles pediram fazer uma palestra, e teve uns que vieram brincar comigo. Eu já estava na saída, eu fiquei explicando isso, que eu disse para você. Aí o cara fica assim, mas não... Não tem como contra-argumentar. Não tem como argumentar, Então, tudo bem. Professor, infelizmente chegamos no final do nosso bate-papo. Queria agradecer muito o senhor por ter vindo aí. Com o maior prazer. Muito obrigado. E foi um ótimo bate-papo. Eu agradeço e foi mesmo. Adorei. Muito interessante. E daqui a pouco nós teremos o lançamento do livro. E depois tem o choro ainda. Tem o choro. O Rafael tá... o choro, O choro é o pedaço mais importante, que o choro é uma coisa pixinguinha, né? Sim, né? sim. Pixinguinha e outros que, na verdade, fizeram músicas espetaculares. Com certeza. O que também não temos mais. Não temos mais, é isso. Não é? Só temos bunda. É isso aí. Infelizmente. Infelizmente. Muito obrigado, professor. Pessoal, até a próxima semana.